Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Louvado seja Deus, damos início a mais um culto de oração nessa noite e vamos abrir as nossas Bíblias para ler a palavra em Romanos capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 2, versículos 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra e aplique, Senhor, as verdades da tua palavra em nossas vidas, assim é a minha oração. Amados, eu quero cantar um cântico com vocês. É bastante para mim a sua graça. Amém? Vamos louvar ao Senhor. É bastante para mim a sua graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça, a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei, em teu nome minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos eu levantarei. Amém? Deus seja louvado sempre, né? Nos nossos lábios, com a nossa boca, com a nossa vida, em tudo Deus seja louvado. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus sobre a administração da palavra que o pastor Roberto estará nos trazendo. Pai querido e Pai santo, nós louvamos a Ti e glorificamos o Teu santo e precioso nome. E nos colocamos aqui diante do Senhor para clamar pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bênçãos, louvar e agradecer a Ti por todo o Teu cuidado com cada um de nós, ó Deus. Pedimos agora a Tua direção na palavra que o pastor Roberto estará nos trazendo. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender e para poder termos mais crescimento no conhecimento desta palavra. Oramos assim, Pai, na Tua direção. Louvamos em nome do Senhor Jesus. Vamos então à palavra de Deus com o pastor Roberto. Amém? Boa noite, meus amados. Mais uma vez é uma alegria poder estar junto com vocês para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando então a segunda carta de Pedro. Nós temos uma introdução falando sobre o panorama de todo esse livro, ou dessa carta, melhor dizendo, e a semana passada nós comentamos sobre os versículos 1 e 2, e hoje nós vamos falar sobre os versículos de 3 a 7. Então nós estamos estudando o texto versículo por versículo, né? E tirando então, extraindo o máximo de informações possíveis da palavra de Deus para o nosso aprendizado, né? Espero que você esteja aproveitando bem e se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida pode entrar em contato conosco. Mas então, 2 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 7. Eu vou ler e depois vamos meditar
nos versículos. Ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Ele então no versículo 3, ele começa a falar justamente sobre essa questão da importância de nós, estarmos realmente vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Então ele diz que, visto pelo seu divino poder, nos tem doado todas as coisas, tudo que diz respeito à vida e à piedade. O que ele quer dizer com isso? O amor do nosso Pai Celestial, a salvação mediante a pessoa de Jesus Cristo, a sua intercessão por nós no céu, a habitação interior do Espírito Santo, a comunhão dos santos, do povo de Deus e a inspirada palavra de Deus são suficientes para satisfazer a necessidade do crente em tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então ele engloba justamente todos esses aspectos da vida cristã que nós precisamos estar envolvidos para servirmos ao Senhor como Ele realmente merece. Então, a vida piedosa está relacionada a todos esses conceitos que nós mencionamos sobre o amor, sobre a salvação, sobre a intercessão, a habitação do Espírito em nós, a comunhão entre o povo de Deus e a inspiração da palavra de Deus que nos alimenta todos os dias, tá? Então isso nos conduz a uma vida piedosa. Então não é necessário acrescentar qualquer sabedoria, técnica ou teoria humana para completar ou complementar, a suficiência da palavra de Deus, que revela justamente a nossa salvação, que é perfeita em Cristo. Hebreus deixa bem claro que o sacrifício do Senhor foi perfeito e feito uma vez só, não pode ser repetido. Justamente por causa da sua perfeição, aquilo que há necessidade de ser repetido ou remanejado ou ajeitado é porque não foi feito de maneira perfeita, mas o sacrifício do Senhor foi perfeito por nós. E as palavras de Jesus, a fé apostólica, do Novo Testamento, a graça de Deus, elas foram suficientes para satisfazer todas as necessidades dos perdidos, tanto na antiga igreja, a igreja primitiva, como também é suficiente para os dias de hoje, no século 21. Então, absolutamente nada poderá oferecer mais altura, mais profundidade, força e ajuda daquilo que o próprio Senhor Jesus já proclamou e providenciou para cada um de nós. Aquilo que os apóstolos já testemunharam na revelação bíblica. Então não há necessidade de coisa alguma mais, não podemos acrescentar e nem diminuir aquilo que já está na palavra de Deus e que é suficiente para cada um de nós. Então somente Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que nós necessitamos está na pessoa de Jesus, está na sua palavra e nós não precisamos de acrescentar ou tirar absolutamente nada. Não precisamos de dar uma forcinha para a palavra de Deus, para que as pessoas entendam. Ela é clara, ela é pura, ela é cristalina e ela é fácil de entendimento, Se isso não está sendo demonstrado de maneira fácil, de maneira inteligível, o problema não está na palavra, mas o problema está naquele que está transmitindo essa palavra. Se o evangelho que temos hoje, parece diferente, então não é porque a falha está no evangelho, A falha está justamente nas pessoas que estão pregando esse evangelho de Cristo. Porque o evangelho do Senhor, ele é muito claro em tudo, Não há como não entendê-lo, desde uma criança até uma pessoa adulta, desde uma pessoa inculta ao mais intelectual. Todos podem entender claramente aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar.
O versículo 4, a menção interessante é que nós somos participantes da natureza divina. E a nossa participação na natureza divina é mais uma descrição justamente do novo nascimento. É sobre isso que ele está falando, né? Mediante o qual, então, nós recebemos a vida divina, nós recebemos a vida eterna. Então, participamos da natureza de Deus, né? Para nos conformarmos com Ele e com a sua santidade. Isso está em 1 Coríntios 6,19, em Efésios 4,24, ele fala a respeito disso e você pode ali ler esses textos, ok? Então, isso é participarmos da natureza divina. A partir do momento que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos tornamos a habitação do Espírito e isso então nos fala sobre essa natureza de Deus, essa natureza divina que está em nós, né? Que é um novo nascimento, é um nascimento espiritual. Mas ele fala ainda no versículo 5 sobre a questão da nossa fé. Ele começa a falar sobre alguns conceitos importantes, algumas características importantes, a partir do versículo 5 até o versículo 7, que devem fazer parte então da vida cristã. Primeiro ele fala sobre a questão de acrescentar a nossa fé. Pedro ele alista as virtudes, né, que o cristão deve desenvolver a fim de ser espiritualmente vitorioso e ser frutífero, né, diante de Deus. Ele, por exemplo, depois nós vamos ler também esse texto novamente, mas no versículo 8 ele diz o seguinte: porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justamente essas virtudes que nós devemos desenvolver na vida cristã, ela tem uma finalidade. A finalidade qual é? Não sermos inativos, não sermos infrutuosos, né? Nós estamos servindo ao Senhor como realmente Ele merece e produzindo frutos, né, que tragam honra e glória ao Senhor. Então a expressão, pondo nisso toda a diligência, todo o nosso zelo, né, todo o nosso cuidado, demonstra que os crentes então devem estar ativamente empenhados no seu crescimento espiritual, né? Nós precisamos nos empenhar nisso, não ficarmos estagnados, parados na vida cristã, mas estamos a cada dia crescendo, né? Como Pedro vai falar mais à frente, a graça e no conhecimento do Senhor. Então isso é muito importante para cada um de nós. Aliás, ele já mencionou isso, né, sobre esse crescimento que nós devemos ter na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, quem se torna cristão deve imediatamente, né, se esforçar, procurar todos os esforços possíveis, né, para acrescentar à sua fé essas 7 qualidades que são citadas nos versículos de 5 a 7 depois. Ele fala sobre virtude, sobre conhecimento, ele vai então elencando tudo isso, né? Então, note que essas características espirituais, elas não se desenvolvem automaticamente. Elas precisam do nosso esforço diligente para poder cultivá-las. Então, é necessário que haja da nossa parte esse esforço, esse cuidado, esse trabalho, o estudo da palavra, o envolvimento, a meditação, a oração, para que nós possamos então desenvolver essas virtudes que através do nosso esforço, da nossa dedicação, elas não caem no nosso colo, né? Sem que haja da nossa parte realmente uma dedicação para isso. Então, são as virtudes fé, virtude, né? Conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É isso que ele cita nos versículos de 5 a 7 e que nós vamos observar então cada uma dessas virtudes, tá bom? Hoje nós vamos ficar com apenas 3 virtudes, pensar nelas e nas próximas semanas nós vamos dando continuidade a esses textos e vendo também essas virtudes, essas características que são importantes na nossa vida cristã. Ele começa com a base então falando da fé e as demais então são justamente características que estão englobadas então na fé. A palavra fé vem do grego pistis, que significa convicção de que algo é verdadeiro, profunda convicção. Então, no exercício da fé salvadora que lhe foi dada, né, justamente em Jesus Cristo, o salvo ele faz investimentos espirituais que visam no seu crescimento, né, o seu enriquecimento e a sua frutificação na vida cristã. A fé que salva, ela é um consentimento mental. Por quê? Porque nós temos um conjunto de verdades. A fé não exclui a nossa razão, né? Nós temos um conjunto de verdades, a palavra de Deus nos apresenta todo esse conjunto de verdades.
Nós temos um estilo de vida que fala sobre a nossa vida moral. Então, a fé que salva tem uma vida moral. Nós temos um conjunto de verdades. Esse conjunto de verdades, então, nós passamos a usá-los como estilo de vida e nós temos um comprometimento relacional, né? Nós temos o acolhimento de uma pessoa que é justamente a pessoa de Jesus Cristo, né? Que nos levou a esse conjunto de verdades, que nos levou a esse estilo de vida que agrada ao Senhor. Então, nós temos o acolhimento de uma pessoa que é a pessoa de Jesus. E ele é volitivo, né? É uma decisão que nós tomamos de seguir essa pessoa e de seguir os seus ensinamentos, né? Então, a fé que salva, ela tem essas características que são importantes. Conjunto de verdades, o estilo de vida, nós acolhemos uma pessoa e nós tomamos a decisão de viver para essa pessoa, né? No caso, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a vivência da fé evangélica, ela é essencialmente solidária. No relacionamento pessoal com Deus, ou com esse Deus de amor, né? Nós recebemos dele o amor que nós precisamos para amá-lo, como ele deseja ser amado, né? Para que então nós possamos amar com equilíbrio a quem nos ama, né? Da mesma forma pela qual nós somos amados por Deus. 1 João 4,7 diz que ele é amor e é assim que nós devemos agir e que devemos amar as pessoas como ele também nos amou. Então, a fé salvadora que nos inclui na família de Deus pelo novo nascimento não pode ser vivida de forma solitária. Precisamos viver essa fé, ela precisa essencialmente ser expansiva e exige que a vivamos na prática do bem, né? Vivamos na coletividade. E essa coletividade diz respeito primeiramente ao povo de Deus, né? Aqueles que são da mesma família e estendendo as pessoas que precisam ter esse conhecimento de Cristo para que possam também fazer parte desse povo de Deus. Então tudo que somos e temos precisa ser colocado sensatamente à disposição dos nossos semelhantes, né? Quer eles estejam perto, quer eles estejam longe. Por isso a questão de missões é tão importante, né? Aquelas pessoas que estão tão distantes de nós e não podemos alcançá-las, nós temos aqueles nossos representantes missionários que estão lá alcançando essas pessoas. Então, segundo nos ensina o apóstolo Paulo, as boas obras, né, que acompanham a vivência da fé, elas já foram definidas de antemão por Deus. Efésios 2, de 8 a 10, o Senhor diz que Ele preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então, isso já foi feito de antemão pelo Senhor. Então, a fé só é viva, né, e vivificante quando ela está unida às ações amorosas, pela prática das boas obras. Então vamos praticar aquilo que o Senhor já de antemão preparou para nós. A fé, então, ela tem que resultar não num retirar-se, né, para ficar enclausurado, para ficar numa cela como muitos faziam, como os monges faziam, né, se afastando das pessoas, ficando nos mosteiros e ficando ali na sua meditação, na sua clausura. Não é isso. É necessário uma vida que seja eficaz para o serviço de Deus e do homem. Então precisamos estar em meio às pessoas para difundir e divulgar essa fé. Então a fé sempre tem que resultar em valores, né? Ou em valor para mostrar a quem se pertence e a quem se serve. Então eu preciso demonstrar para as pessoas a quem eu pertenço, a quem eu estou servindo. E isso então será através justamente desta fé, né, que é resultado de um amor que nós temos pelo Senhor Jesus Cristo e pela sua palavra. Em segundo lugar, ele fala sobre virtude, é o termo que é usado. Virtude, ele vem do grego arete, que significa literalmente uma conduta virtuosa de pensamento, de sentimento e de ação. Ou seja, uma excelência moral, algo que mexe com o que somos como um todo, né? Então nós vamos viver e buscar uma vida de excelência. Então esse é um vocábulo muito raro no Novo Testamento, né? Mas trata-se da máxima palavra grega para expressar a ideia de virtude em toda a sua extensão do termo. Então realmente a ideia é excelência. E há duas direções especiais para as quais se move o sentido desse vocábulo, desse arete, dessa excelência. Em primeiro lugar, o arete, no caso, né, é o que nós poderíamos chamar de
eficaz, eficiente, excelente, como nós mencionamos. Podemos ver 2 exemplos do uso dessa palavra em esferas que são distintas, tá? Pode-se usar, por exemplo, com referência a uma terra fértil e produtiva de colheita abundante. Isso é arete, ok? Uma terra que é excelente. Mas também, dentro de um outro aspecto, também pode aplicar-se aos poderosos e eficazes atos dos deuses. Isso aí então diz respeito à crença e à mitologia, né? Justamente porque vem dessa ideia da mitologia grega. Então está falando dessa excelência dos deuses que poderiam suprir a necessidade daquelas pessoas ou daqueles povos. Então arete é aquela virtude que faz com que o homem seja um bom cidadão e um bom amigo, né? É essa virtude que o faz um perito na arte e na técnica do bem viver. Então, vá pensando nessas palavras, porque elas têm que refletir em nós, dizem respeito a cada um de nós. Nós precisamos desse arete, nós precisamos de uma vida de excelência, né? Não uma vida de mediocridade, mas uma vida de excelência. Essa questão de sermos bons cidadãos e sermos bons amigos, isso é que o Senhor espera de cada um de nós, para que possamos alcançar as pessoas e levá-las ao conhecimento de Cristo, né? É uma técnica de bem viver, de se relacionar bem com as pessoas. Então isso é extremamente importante no desenvolvimento da vida cristã, né? Para que tenhamos então, possamos refletir a pessoa de Jesus Cristo e as pessoas possam desejar se aproximar e conhecer melhor dessa mensagem. Frequentemente também essa palavra, e ela pode ser traduzida dessa forma em alguns lugares, ela é também coragem ou bravura. Plutarco, um filósofo, dizia que Deus é uma esperança de arete, uma esperança de valor e não uma desculpa para covardia, né? Então com Deus nós não temos o porquê de termos uma vida de covardia, muito pelo contrário, uma vida de bravura, de coragem, né? Porque Ele está conosco. O Deus dos exércitos então é o nosso refúgio, é aquele que está sempre conosco a vencer as batalhas. Por mais difíceis que elas sejam, por mais ferimentos que elas possam trazer, nós sabemos que com Cristo nós somos maioridade, com Cristo a maioria, aliás, né? Com Cristo nós somos mais do que vencedores, tá bom? Então, em primeiro lugar a fé, em segundo lugar virtude ou coragem, eficiência. Em terceiro lugar, desculpe, conhecimento. Do grego gnosis, uma palavra que descreve um conhecimento e entendimento profundo de alguma coisa. Desculpe. E nesse caso, então, é um conhecimento profundo da vida cristã. Ou seja, a razão e a fé estão andando juntas, né? O que fortalece a fé inclui conhecer tudo a respeito dessa fé. Então, o conhecimento a respeito da fé nos fortalece. Como nossa fé é em Cristo e na sua palavra, conhecimento bíblico é importantíssimo para que a nossa fé não se desvaneça, não se desfaleça em momento algum. Então precisamos de conhecimento bíblico. No vocabulário ético, né, grego, há 2 palavras que têm um significado muito similar, mas com uma diferença significativa. A primeira é a palavra sofia, que é sabedoria, no sentido de que as coisas tanto humanas como divinas, né, e as suas causas, então a pessoa tem um conhecimento de tudo isso. Sofia, então, é o conhecimento das primeiras causas, da origem de tudo, das coisas profundas, definitivas. Por outro lado, nós temos a palavra, então, gnosis, que nós estamos falando, que é o conhecimento prático. É o conhecimento do que é preciso fazer em uma determinada situação. Temos esse conhecimento. É o conhecimento de como aplicar a situação particular, né? O conhecimento definitivo que se dá à sofia. Então, nós temos aquele conhecimento, né, mais profundo e precisamos saber como colocar isso em prática. Esse é a gnose, o conhecimento prático das coisas de Deus e no que diz respeito ao que nós estamos falando, o aprofundamento na palavra de Deus, né, no conhecimento para o fortalecimento da nossa fé. Então, gnosis é aquele conhecimento que capacita o homem a decidir corretamente e agir, né, de forma concreta e eficaz nas circunstâncias e as situações da vida cotidiana. Então isso é necessário.
De maneira que, então, a fé ela tem que ser acrescentada, né, à coragem e à eficácia. E a coragem e a eficácia tem que ser acrescentada de sabedoria prática para que nós possamos enfrentar as situações da vida. Então isso é importantíssimo. Como veremos posteriormente, Pedro aqui estava combatendo um grupo herético conhecido como o gnosticismo, daí a palavra gnosis, o qual pregava uma mistura de filosofia grega, esoterismo e cristianismo, fazia uma miscelânea, fazia uma salada, né? Então, para considerar a matéria, por considerar, no caso, esses assim anunciavam, esses assim ensinavam, né, que a matéria, o corpo, né, é pecaminoso e é mau. Agora o espírito é puro. Então esse grupo pregava que o corpo deveria ser destruído e entregue a todo tipo de libertinagem, de licenciosidade, porque esse corpo vai se desvanecer e ele está separado da alma. A alma pode permanecer pura ainda que o corpo seja destruído pela libertinagem. Então assim, aqueles falsos mestres, né, e muitos crentes já estavam também agindo assim, estavam sendo pressionados a viverem como esses gnósticos, né, que tentavam por todas as formas convencê-los de que princípios como pureza, né, a castidade, a fidelidade, tudo isso não tem nada a ver com uma vida que Cristo requer dos seus seguidores. Então a ideia é, e essa ideia continua nas filosofias, né, e nas religiões orientais, que o corpo é separado da alma. A alma pode permanecer pura, ainda que o corpo venha a pecar por demais diante de Deus, né? Esse corpo então vai ser destruído, mas a alma será imortal e ela permanecerá pura. Por isso nós falamos até anteriormente, eles não criam na ressurreição, os gnósticos, né? Porque a ressurreição seria um grande problema, né? O corpo voltar, a alma voltar para o corpo, que era pecaminoso. Então o bom era que realmente não ocorresse a ressurreição, porque a alma estaria liberta então desse corpo pecaminoso. Então nós vamos parar por aqui hoje e entendemos, né, que nós precisamos estar ativamente, amados, empenhados no nosso crescimento espiritual, a fim de sermos vitoriosos e frutíferos diante de Deus, né? É essa a finalidade desse nosso crescimento, tá? De sermos vitoriosos, de sermos frutíferos diante de Deus, né? De apresentarmos realmente diante do Senhor resultados que tragam honra ao nome dele e que tragam vidas, né, para a eternidade. Então, que nós possamos estar livres dessas heresias, né, desses ensinamentos mundanos que muitas vezes continuam tentando entrar na Igreja de Cristo. Nós possamos nos afastar de tudo isso e mantermos essas qualidades, né, e desenvolvermos essas qualidades em nós para que possamos servir mais e melhor o Salvador, né, o Senhor que deu a sua vida por nós e que fez realmente tudo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora e nós vamos agradecer ao Senhor porque temos a oportunidade, os meios, né, para desenvolvermos essa vida que agrada ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria, nos dando, ó Deus, realmente condições espirituais para que possamos desenvolver essas qualidades, ó Deus, na nossa vida cristã, que nós possamos crescer em tudo isso, ó Deus, para que assim possamos apresentar diante do Senhor e diante do mundo uma vida de vitória e uma vida, ó Deus, que seja frutífera na presença do Senhor, trazendo glória ao Teu nome e trazendo pessoas, ó Deus, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Pessoas que possam então sair das trevas e serem transportadas para a luz do Senhor, saírem da morte e realmente receberem vida eterna em Cristo Jesus. Ajuda-nos e usa-nos como instrumentos das Tuas mãos e que possamos entender a necessidade de desenvolver a vida cristã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos reunidos mais uma vez para darmos continuidade a essas qualidades e ao estudo da Palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe
com a sua palavra, não é? Louvado seja Deus, porque nós podemos louvar, glorificar, ouvir a palavra de Deus. Nós vamos então, agora neste momento, orar. E eu quero colocar aqui alguns pedidos de orações, quero que os irmãos estejam anotando, e no final eu vou orar, né, por todos. Mas eu quero que os irmãos orem pelas famílias das igrejas batistas aqui de Curitiba, pelas nossas igrejas, né, e pelas famílias da igreja de Balsa Nova, por todos os familiares, pelas crianças, pelos jovens, né, pela recuperação, meus irmãos, de todas as pessoas que estão enfermas com essa Covid-19, né, que Deus abençoe, que haja a cura, que as pessoas possam sair dessa enfermidade. Louvamos a Deus pelo grande número de curados, né? Mais de 2 milhões de pessoas sendo curadas. Louvado seja Deus por isso. A Imar também pede oração pela sua sobrinha, Elaine, que está com câncer. Vamos então orar pela Elaine, pedir a Deus as bênçãos do Senhor para a cura dessa doença, assim como nós pedimos também pelo nosso sobrinho Wellington, que mora em Maringá, muito querido Wellington, ele está com Covid-19 também, sendo tratado, sendo cuidado em casa, mas está com Covid. E veja só, irmãos, a sua esposa Nina, uma pessoa muito querida, que está em tratamento de câncer. Então precisamos orar pelo Wellington e pela Nina, amém? Anotem aí e vamos estar orando então por esses irmãos, pelos nossos governantes, né? Para que Deus dê sabedoria a eles, principalmente nessa situação todas que estamos enfrentando. Orar pelos nossos médicos, pelos enfermeiros, né? Lembrando que há alguns dias a Fabiana, aquela médica amiga minha, pediu para que nós estejamos orando mesmo pelos médicos, colegas dela, por ela também, né? Pelo Osmar, seu esposo, por todos os profissionais da saúde que estão ali na linha de frente, enfrentando cara a cara esse inimigo, né? Então que Deus esteja protegendo eles em nome de Jesus. A Roseli também pede oração pela empresa de seus filhos, né? E pela sua nora Camila. Assim como nós também louvamos e agradecemos a Deus, devemos louvar e agradecer a Deus, porque Ele tem respondido às nossas orações, né? Basta a gente olhar e ver a recuperação da Simone. Estivemos orando, a pedido do Robson, da Ana Paula, né? E ela já está em casa com alta. Deus seja louvado por isso. Vamos então baixar as nossas cabeças. Eu quero pedir a oração pela minha família, pelo meu pai, minha madrasta, pelos pais da Ana, que já estão com idade já bastante avançada. Lembrando do pastor Ribamar, né? Da irmã Elza, também do pastor Gary e da irmã Janete. Estejamos orando por eles, amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça e junto comigo ora. Pai querido e Pai santo, nós louvamos a Ti, glorificamos o Teu santo e precioso nome, Deus. Mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, nos prostramos, Senhor, diante de Ti para colocar diante do Senhor esses pedidos de oração. Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as dificuldades que temos e que passamos, e por isso nós colocamos diante do Senhor. Como bem pregou o pastor Roberto, vamos deixar as nossas ansiedades diante do Senhor e confiar de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Nós entregamos a Ti, Senhor, esses pedidos, colocamos todos eles diante do Senhor. Agradecemos, ó Pai, pedimos, ó Pai, que essa quarentena termine, para que nós possamos muito em breve nos reunirmos novamente lá no templo para orarmos juntos, para louvarmos juntos, para glorificarmos o Teu santo nome juntos, para ouvirmos a Tua palavra juntos, ó Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Dê, Senhor, para cada um de nós um restante de semana abençoada. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado na sua vida. Fique firme, continue firme. Lembre-se da graça do Senhor sobre nossas vidas, né? E vamos ficar firmes. Amém? Tenha um bom restante de semana e que Deus te abençoe com esse culto dessa noite, com o louvor, com a palavra que você ouviu. Até domingo, se Deus assim o permitir.